E aí, meus guerreiros? Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema que vai explodir a sua mente. Você já imaginou acordar um dia e perceber que está no futuro? Ou conhecer alguém que diz ter viajado no tempo e voltou com informações inacreditáveis? Pois é, hoje vamos falar sobre casos reais de pessoas que juram ter viajado para o futuro. A ideia de viajar no tempo sempre fascinou a humanidade. Desde os filmes de ficção científica até teorias malucas na internet, essa possibilidade sempre gerou curiosidade. Mas e se eu te disser que existem pessoas que afirmam ter experimentado isso na vida real? E não estamos falando de histórias sem pé nem cabeça. Algumas dessas pessoas trazem detalhes tão específicos que deixam qualquer um com a pulga atrás da orelha. O caso de John Titor, o viajante do tempo. Mais misterioso da internet. Se você já pesquisou sobre viagem no tempo, provavelmente já ouviu falar de John Titor. Esse nome apareceu pela primeira vez no ano 2000, em fóruns da internet. Ele afirmava ser um viajante do tempo, vindo do ano 2036, e dizia ter sido enviado para buscar um computador IBM 500-100, lançado na década de 1970, pois ele continha um código crucial para corrigir um problema no futuro. O mais intrigante é que Titor fez várias previsões sobre o futuro. Algumas delas até pareciam plausíveis na época. Ele falava sobre conflitos mundiais, avanços na tecnologia e até sobre um grande caos político nos Estados Unidos. Apesar de muitas previsões não terem se concretizado exatamente como ele disse, a forma como descrevia o funcionamento da viagem no tempo era extremamente detalhada. Ele explicava sobre realidades paralelas e afirmava que sua linha do tempo poderia ser diferente da nossa, o que justificaria algumas diferenças em suas previsões. Além disso, ele fornecia esquemas sobre como uma suposta máquina do tempo funcionaria. O que deixou muita gente intrigada foi a riqueza de detalhes que ele dava sobre física quântica, dimensões paralelas e buracos de minhoca. Até hoje, o mistério continua. John Titor desapareceu da internet e ninguém sabe ao certo quem estava por trás dessa história. Mas tem gente que jura que ele realmente veio do futuro. O homem sem identidade. Um visitante do futuro. Outro caso bizarro aconteceu nos anos 50. Em 1950, um homem apareceu do nada em uma rua movimentada de Nova York, totalmente desorientado e vestindo roupas que pareciam ter saído de outra época. Testemunhas disseram que ele parecia extremamente confuso e, ao tentar atravessar a rua, acabou sendo atropelado por um carro e morreu na hora. A polícia começou a investigar sua identidade e descobriu algo inacreditável. No bolso dele havia documentos e dinheiro de um período muito antigo, que já não era mais utilizado há décadas. Quando tentaram buscar registros sobre ele, encontraram um homem com aquele mesmo nome que havia desaparecido misteriosamente em 1876. A semelhança entre os dois casos era assustadora. Os documentos eram autênticos e condiziam com o passado, mas a polícia nunca conseguiu explicar como aquele homem apareceu do nada em Nova York quase 80 anos depois de sua suposta morte. Muitas pessoas acreditam que ele pode ter sido um viajante no tempo acidental, alguém que, sem saber, foi transportado para o futuro. Outros acham que pode ter sido um erro na linha do tempo, como se ele tivesse sido puxado de outra era por um fenômeno que ainda não compreendemos. A foto do turista do passado. Uma das evidências mais famosas sobre supostos viajantes do tempo é uma fotografia tirada em 1941, na reabertura da ponte South Fork, no Canadá. Entre várias pessoas com roupas típicas da época, um homem aparece vestindo óculos de sol modernos e uma camiseta estampada, bem diferente dos trajes formais dos outros ao redor.
O que chama a atenção é que ele segura uma câmera que parece ser muito mais avançada do que qualquer tecnologia disponível naquela época. A foto foi analisada várias vezes e nunca foi comprovada como falsa. Algumas pessoas acreditam que ele era apenas alguém muito à frente do seu tempo em questão de estilo, mas outras teorizam que ele poderia ser um viajante do tempo que acidentalmente apareceu no registro histórico. Essa foto até hoje é motivo de debate na internet. Será que era só um homem com um estilo diferente? Ou temos realmente uma prova de que alguém conseguiu viajar no tempo? O caso de Andrew Carlson, um investidor do futuro. Agora segura essa história porque ela parece ter saído diretamente de um filme. Em 2003, um homem chamado Andrew Carlson foi preso pelo FBI após transformar um investimento inicial de $800 em impressionantes $350 milhões em apenas 2 semanas. Os agentes suspeitaram de fraude, já que ninguém jamais havia conseguido prever o mercado financeiro com tanta precisão. Mas a resposta dele para as autoridades foi inacreditável. Ele afirmou ser um viajante do tempo ano dos 1256. Carlson disse que sabia exatamente quais ações iriam subir, porque já tinha estudado os registros históricos em seu tempo. Ele até tentou fazer um acordo com o FBI, oferecendo informações sobre eventos futuros em troca de sua liberdade. Depois de algum tempo preso, algo ainda mais estranho aconteceu. Um misterioso benfeitor pagou sua fiança e Carlson desapareceu completamente. Nunca mais foi visto. Quem será que o ajudou? Será que ele voltou para o futuro? Teorias sobre viagem no tempo. Cientistas já discutiram a possibilidade da viagem no tempo por décadas. A teoria da relatividade de Einstein sugere que, sob certas condições extremas, viajar no tempo pode ser matematicamente possível. Existem também estudos sobre buracos de minhoca, que poderiam servir como atalhos entre diferentes períodos da história. Além disso, há experimentos bizarros como o suposto Projeto Filadélfia, em que a Marinha dos Estados Unidos teria tentado tornar um navio invisível e, acidentalmente, enviado parte da tripulação para outra dimensão ou outro tempo. Será que já existem viajantes do tempo entre nós? Será que o governo esconde tecnologias que permitem isso? Independentemente de você acreditar ou não nessas histórias, não dá para negar que elas são intrigantes. Se um dia alguém aparecer para você e disser que veio do futuro, você acreditaria? O que você perguntaria para um viajante do tempo? Deixa aqui nos comentários o que você acha desses relatos e, se gostou desse tema, já se inscreve no canal porque sempre trago curiosidades que vão explodir a sua mente.